interessante a gente analisar assim, os evangelhos como que uma mente bate com a outra, mesmo sendo dois personagens que escrevem distintamente, mas os ideais são o mesmo que é Cristo. Eu estava vendo Coríntios 13, diz assim no 9: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, que é Jesus, então o que é em parte ficará fora de uso. Diz assim no 13:12: pois agora vemos mediante a um espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. No 1 João, o livro de 1 João, capítulo 3, escreve assim: vede que amor tão sublime nos deu o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas saberemos que quando Ele se manifestar, que é Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Muito interessante, né? Bom mesmo. Veja que nós não éramos considerados filhos de Deus, mas Jesus nos transforma em filhos a partir do momento que a gente crê nele, né? Diz assim no 3, 1 João 3:3: todo aquele que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Está entendendo? Então, todos que têm Jesus como seu Salvador, ele participa desse corpo celestial de Cristo. Então ele passa a ser purificado. Não que ele tenha essa pureza, não que você vai ter um corpo glorioso como é o de Jesus, mas você está dentro dessa grandeza a partir de agora, a partir desse instante já tem essa grandeza, essa espiritualidade de Jesus, essa bondade dele. Todo aquele que tem esperança, todo. 1 João 3:3: todo aquele que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que comete pecado também infringe a lei, tá vendo? Pois o pecado é infração da lei. O pecado é uma fração da lei. Quem está olhando para a lei e erra, peca. Você entendeu? Agora veja bem. 1 João 3, versos 5. Olha só. 1 João 3, versículo 5. E sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e não há pecado nele. Então quem está olhando para Jesus não tem pecado, porque ele testifica. Nós somos justificados do nosso pecado mediante a Jesus. Mas se você tiver em Gálatas 3:10, você está de frente com a lei. E a lei, por ela ser muitíssima de pureza, muitíssimo refinada, então não tem como você se alinhar perante ela. Então é aquele negócio, você imagina que você está limpo a partir do momento que chega alguém limpo próximo de você. Você vê a pessoa limpa, como se fosse seu carro, por exemplo. Você tem um carro branco, aí você está com seu carro branco ali e de repente depara com outro carro branco que encosta perto do seu. Você olha para o carro
o seu amigo e olha para o seu, aí você vê que realmente o seu está sujo. Então a lei é assim. A gente, por mais que lute contra o pecado, quando você chega diante da lei, você está com pecado. Então não tem como. Porque nós somos pecaminosos desde Adão e a gente não vê a nossa sujeira. Entendeu? Essa sujeira é uma sujeira espiritual, mas Deus vê. Então diz assim: todo aquele que permanece nele não continuará pecando. Todo aquele que continua pecando não ouviu e nem o conheceu. Por isso que eu falo dessa grandeza, porque não é ser contra uma religião, nada disso não. É porque a partir do momento que você pega uma água cristalina, água com pH lá em cima, e você coloca um barro ou um produto químico, nem que for uma gotinha de óleo, combustível, já contaminou toda essa água. Por isso que é o alimento. Se nós não tivermos um foco nesses ensinamentos, nesse conhecimento, a gente perde mesmo até a salvação, né? E o contato também com Jesus. Ele diz assim, ó, 1 João 3, versículo 7. João diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo. Quem pratica a justiça? Só Jesus que pratica a justiça, entendeu? Então esse é justo. Como ele é justo. Está no 1 João 3, verso 7. E no 8 diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo. Pronto, entendeu? Como que é? Então é assim, João é o livro do amor. João é o homem do amor. Mas olha para você ver como que é as coisas. Então é o se ensina ou não. Não é questão da gente, ser ignorante, ou a gente querer ser chato. Mas não é. É quente ou é frio. O morno eu vomito. Assim diz Deus, entendeu? Se a sua palavra for sim, tem que ser sim. Se for não, não. Entendeu? Como que é? Então ele está falando assim, ó, no 7, filhinhos, ninguém vos engane, aquele que pratica a justiça é justo, como ele é justo, Jesus. Ele diz assim no 8, 3:8, 1 João, aquele que pratica o pecado é do diabo, pronto, porque o diabo peca desde o princípio, para isso manifestou-se o Filho de Deus, para desfazer a obra do diabo, entendeu? Como que ele desfez a obra do diabo? Ele pegou todo o pecado que estava na terra e jogou sobre si e pregou toda essa maldição na cruz. Onde que vem esse pecado? Vem de Adão, entendeu? Então Adão não resistiu ao pecado com a Eva e eles pecaram. Como eles eram os primeiros, todos eles a partir dele veio pecando, até Jesus. É como se fosse uma forma de bolo que amassou. Então todo bolo que sair, a partir do momento que sair daquela forma, vai sair amassado. O bolo vai sair com aquela deformidade devido à forma. É assim. Então um homem só pecou e um homem só veio e tirou o pecado do mundo. E diz mais assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, entendeu? Está no 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Você compreendeu? Então assim, você não pode acertar se você é nascido de Adão. Você não pode acertar, mesmo que você queira. Mesmo que você esteja no ventre ainda da sua mãe, você é um pecador. Esse pecado é um pecado que ele é da humanidade inteira. Então por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho para corrigir esse defeito que vem, vamos dizer assim, defeito de fábrica. Nós já viemos com defeito de fábrica, 0 km, acabou de nascer já com defeito. Então agora é diferente. Agora a pessoa
nasce como? Tem que nascer na consciência. A pessoa tem a consciência de Jesus, o arrependimento do pecado e a remissão desse pecado, cancelamento. Então diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, você entendeu? Nisso manifestam-se os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não é de Deus, tampouco aquele que não ama seu irmão. Olha só. Olha só, para você ver. Todo aquele que não pratica justiça não é de Deus, tampouco aquele que não ama seu irmão. Olha, eu vou falar para você, a Bíblia, a característica de Deus, tanto de Deus quanto de Jesus aqui, com os profetas, com os reis, desde Adão, é sempre o amor ao próximo. Essa que é a questão. A questão é que ela vem, a gente coloca as leis lá para Moisés. Por quê? Por causa da provocação daquele povo mediante a Deus, entendeu? Se você parar e se lembrar bem dos bezerros de ouro, toda aquela confusão, eles reclamando do maná, você entendeu? Então, se você ver tudo isso, esse é o motivo da lei. Então, por isso que nenhum deles não, teve 3, né? Teve Moisés, só que não entrou na Terra Santa, né? Teve Caleb, Josué, mas era para ter entrado todo mundo. Era, vamos dizer assim, uma marcha de 3 meses andando no deserto. Ficaram 40 anos, entendeu? Então teve que morrer todo aquele povo para poder entrar na Terra Prometida. Essa que é a questão. Primeira coisa que nós não podemos deixar de ver. 1 João 3. 1 João 3 até o 7 aqui fala isso aqui, ó. Filhinhos, ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, como ele é justo, que é Jesus, entendeu? Essa que é a questão. Então, nós não temos assim uma ordenança diferente do que as pessoas pregam. Onde você vai achar uma ordenança que é diferente, que desvia você desses caminhos do Evangelho? É você retornando lá na época da lei. Se você for lá em Reis, se você for em Êxodo, Reis, você foi lá para trás, de lá para cá, Números, se for vindo ali, Samuel, ali você vai ver as ordenanças a qual amarra você no pé da mesa. Porque aquilo ali era destinado para o povo de Israel, era para os hebreus. Não tem nada a ver com nós, tem que entender. Entendeu? Temos que entender bem. Não tem, Abraão, ele não segue as ordenanças de Noé. Noé não segue as ordenanças de Adão. Entendeu? Que foi para Adão, foi para Adão. Que foi para Noé, foi para Noé. Que foi para Abraão, foi para Abraão. Agora vem Moisés. Que está vindo para Moisés, ele recebe de Abraão a circuncisão, porque isso era um sinal. E eles, por ser herdeiro, eles são descendentes de Abraão, então eles têm que continuar marcando esse sinal. Até Jesus. Chegou Jesus, qual é o sinal de Jesus? Amor ao próximo. Sempre continuando o ideal de Deus, que sempre foi esse, que é o amor ao próximo. Entendeu? A lei era só para mostrar para aquele povo o pecado que havia neles, porque não adiantava ficar falando, mostrando nada. Então coloca a lei, cada um que entra mediante a lei, ali na frente da lei, e vai refletir, a lei vai refletir nele os pecados dele. Como eles sabiam que não tinha jeito, então eles, para pagar esses pecados, eles faziam sacrifício de animais por esses pecados. E esse sacrifício que já vem a representação de Jesus desde o Éden, ok? Porque essa promessa ela é muito antiga. Está em Gênesis 3,15, ok? A primeira promessa da vinda do Messias. Só que essas promessas ela vem codificada, então quando você vê um Deus de justiça, o Deus da verdade, sabe? Isso é Jesus. Só para a gente ter um entendimento, tá bom?
paz e graça.